Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu venho com a terceira e última parte da série de vídeos sobre os segredos do meu viés. Nessa aula eu tô ensinando para vocês a como aplicar todas essas técnicas que eu já ensinei por aqui, usando tudo isso em peças estruturadas. Se você ainda não viu essa série de vídeos, eu vou estar deixando aqui no box de informações para vocês o link da parte 1 e da parte 2 para te ajudar aí de vez a conseguir aplicar esse viés com o nível de perfeição mais alto possível. A gente sabe que viés é prática, então quanto mais você treinar, com certeza melhor vai ficar o resultado das suas peças. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece de curtir esse vídeo, aproveita, se inscreve e ativa os sininhos das notificações. E aí, estão curiosos? Então, vamos ao passo a passo! Então, vamos lá, pessoal, começar a nossa aula. Então, nessa aula eu vou estar utilizando o viés preto e a linha branca para que vocês percebam bem como que fica aí a costura do meu viés. E nós vamos começar a fazer em peças estruturadas. Vou também utilizar essa ferramenta que me auxilia muito, que é o agulhão, tá? E eu vou estar deixando no box de informações onde vocês encontram tanto o agulhão como o viés da Cinderela para vocês comprar. Então, eu estou com uma peça aqui que eu já fiz um matelassé na máquina de costura doméstica. Tem vídeo já aqui no canal, vou deixar linkado para vocês no box de informações também. É uma manta R2, então ela tá com o matelassé desse lado e do outro não tem. Então, eu vou aplicar aqui uma costurinha em volta com um tecido, com retalhinho de tecido que eu tenho, para poder fazer o acabamento da minha peça. Então, já apliquei o meu tecido aqui na parte de baixo e agora nós vamos começar a aplicar o nosso viés. Ó, o meu viés, então, como eu sempre falei pra vocês, acaba terminando na diagonal, porque é assim que eu gosto de iniciar, e aí fica mais fácil, é só dobrar. Então, primeira coisa, sempre que você for começar a aplicar o seu viés, você tem que decidir qual lado que você quer que o acabamento do seu viés fique visível, ou seja, o lado que você quer que fique mais bonito. Então, o meu lado direito da minha peça será esse. Então, eu sempre começo aplicando do lado que eu considero como lado avesso. Então, nós vamos começar a nossa aplicação aqui, desse lado. Eu não vou aplicar na parte de cima, porque essa abinha aqui eu vou aplicar em uma outra peça, para ficar ainda mais estruturado e vocês perceberem. Então, como eu tô começando aqui e eu não vou precisar fazer o acabamento fechando o viés, eu vou aqui alinhar o meu viés, vou deixar ele reto. Sempre que eu vou virar aqui a peça pra mim, sempre que eu começo alinhando o meu viés e que eu quero um acabamento mais bonito, eu passo o meu viés um pouquinho a mais, coisa de 1 centímetro, e eu pego e dobro ele para baixo. Porque dessa forma, quando eu virar, o meu acabamento já fica mais bonito. Então, eu aconselho vocês a fazer isso também, ó. Então, o lado do avesso, coloca o seu viés, dobra. Sempre que nós estamos com uma peça estruturada, mas que ela tem pouca estrutura, que é uma manta R2, nós vamos costurar na linha da dobra do viés, então sempre nessa linha, não necessariamente em todas as peças. Aqui, como é já do meu hábito, e eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, eu não vou prender minha peça com nada, e eu vou utilizando os meus dedos, como eu sempre falo, como o meu alfinete. Vou aproximar a câmera um pouquinho mais aqui da nossa peça, para vocês poderem perceber como que eu vou costurando e ajudar vocês a visualizar melhor também como eu utilizo essa ferramenta aqui, que é o agulhão. Então, agora a câmera bem pertinho para que eu consiga focar o máximo possível para vocês. Pego o meu agulhão aqui e eu sempre inicio toda a minha peça, independente se é viés, do que seja, sempre inicio e termino com o retrocesso. O retrocesso é muito importante na costura, independente se você estiver costurando com máquina industrial, que já faz o retrocesso automático, da minha máquina é triplo, ou se você estiver costurando com máquina doméstica. É o que garante a segurança de que os nossos pontos não vão se soltar. Então, retrocesso iniciado,
eu vou fazendo bem devagarzinho. E o agulhão me auxilia o quê? A deixar a minha peça certinha e eu não tá com o meu dedo aqui, de repente escapar, vir muito fácil o calcador da máquina me machucar. Então, sempre o agulhão tá aqui, ó. Eu consigo deixar ele bem próximo e vou com a minha outra mão ajeitando aqui a minha peça sempre. E aí, vai fazendo a sua costurinha bem devagarzinho. Ó, sempre ajeitando. Essa lateral aqui do seu viés, o término, ele deve bater junto com a estrutura da sua peça. Caso você costure assim um pouquinho mais pra dentro, não tem problema, mas depois você tem que refilar tudo que tiver fora do nosso viés. E aí, ó, aquela dica que eu dei, quando a gente vai chegando perto das curvas, não deixa o seu viés deitado, levanta a parte de cima para você fazendo a sua volta certinha e ele não fazer pequenas pinças. Outra dica também que eu te dou, quando você estiver fazendo peças arredondadas e quando você chegar nessa parte arredondada, diminui o tamanho do ponto da sua máquina, principalmente se você estiver costurando em máquina industrial, porque com ponto menorzinho fica mais fácil da máquina ir costurando mais devagarzinho e você ter mais precisão da sua virada. Vai levantando o seu calcador, ajeita o seu viés e vai costurando. E aí, aqui, no que me auxilia muito o meu agulhão, principalmente quando eu levanto o meu calcador e preciso ajeitar. Primeiro, não corre o risco de eu colocar minha mão, e segundo que às vezes se você usar alguma outra coisa, pode cortar algo assim. Então, eu sempre prefiro o agulhão para me ajudar a alisar o meu viés e deixar ele de forma que ele não faça preguinhas. E agora aqui na parte reta é bem mais prático, é bem mais rápido, né? Só você ir fazendo sua costurinha reta. Quando eu chegar novamente nessa ponta, eu vou cortar, deixando mais ou menos a mesma coisa que eu deixei do outro lado, 1 centímetro, e aí dobro para baixo da mesma forma. E no final, retrocesso. Ó, então a minha peça ficou assim. Quando eu sei que eu devo dar os piques na minha peça? Quando você vê que a sua peça levanta. Então, eu vou virar aqui a minha peça. Ó, desse lado ficou desse jeito. Eu viro aqui, ela já vai fazendo o meu acabamento. Ó, a pontinha fica bem acabada. Não precisaria, tá? No caso, nessa peça, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês. Tô virando aqui, ó, o meu viés. E aqui, ó, um exemplo, vou virar, vou dobrar. Tem pessoas que falam, Eliane, fica sobrando essa ponta aqui. Fica mesmo, gente. Vamos ajeitar, ó. Joga tudo aqui pra dentro. Sabe quando fica sobrando? Principalmente quando a gente estica. Eu posso ter esticado um pouquinho o viés. Então, dobra um pouquinho e ajeita aqui. Agora, ele tem que bater bem em cima dessa costurinha. Então, é dessa forma que nós vamos costurar. Nem pra cá, nem pra cá. Você pode colocar assim, eu sempre coloco cobrindo um pouquinho a minha costurinha para que ela não apareça. E aí, eu sei que é só eu costurar que ele vai bater certinho em toda a minha volta, ó. Aqui ajeito. Olha, quando eu sei que eu preciso fazer os piques na minha peça? Quando a minha peça levantar, ó. Se eu costurar essa peça aqui, ó, sem fazer pique, tá tudo bem, a minha peça não vai começar a fazer assim, ó, a baular, a levantar. E aí, eu posso costurar tranquilamente. Na hora de rebater o nosso viés, uma ferramenta que você pode utilizar, que pode te auxiliar, é essa daqui. Ela fica grudada porque ela tem imã e ela tem um imã bem forte, tá? Que é o guia magnético de costura. Então, você vem aqui, ó, ajeita o seu viés, vou colocar ele aqui na minha máquina. E aí, o que eu faço? Eu sempre uso essa parte do calcador fora
e o meu viés dentro. Assim eu sei que a minha costurinha vai bater certinha, sem sair para fora. E você pode vir aqui com o seu guia magnético e deixar ele bem certinho nessa parte do viés, que ele vai te auxiliar a sua costura sempre a ficar retinha. Eu uso bem pouco guia, mas é uma forma super prática de te auxiliar também, tá? Eu vou estar fazendo 100, e aí, ó, vou sempre cuidando junto com o meu agulhão e sempre aqui olhando para as costurinhas ficarem certinhas. E aí, sempre colocando aqui em cima da minha costurinha, então a costura está aqui e eu vou colocando aqui desse lado. Agora eu mudei um pouquinho o lado da câmera porque pode auxiliar vocês a enxergar melhor. Então, a minha costura tá aqui e o meu viés, ele vem aqui em cima dela. E aí, eu vou fazendo a minha costura e sempre me auxiliando com o meu agulhão. Agora, eu tô costurando com a linha branca, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E eu sempre, como eu já falei pra vocês, uso o dedo, né, como alfinete. Quem tiver dificuldade, nessa hora é muito bom você colocar muitos alfinetes. Vem aqui, ó, usa o seu alfinete dessa forma, porque daí você não precisa retirar ele. Você pode passar com a máquina por cima, usa esse alfinete mais fininho, ele vai te auxiliar. Então, você vem aqui, acerta toda a sua peça, que assim você não precisa tá mexendo nela. E vai colocando o seu viés, opa, dessa forma aqui. Cuidado para não se furar igual eu, por isso que eu não uso muito alfinete, porque senão eu me furo toda. E você pode ir usando o seu alfinete para te auxiliar. Puxa aqui o seu viés, acerta ele direitinho para que ele não fique sobra lá do outro lado. E vamos costurando. Ó, com o meu agulhão eu venho trazendo. Ergo meu carcoador nas curvinhas e sempre tentando ver aonde tá a minha linha. Ó, aqui onde que tá os meus alfinetes, eu nem preciso utilizar o meu agulhão. Só vou passando a minha costura. Parte reta. E quando chegar aqui, eu vou novamente dobrar esse excesso para dentro e vou alinhar o meu viés para ele ficar retinho. Então, terminei aqui, vou retirar os meus alfinetes. Terminei aqui a colocação do meu viés. E desse lado, ele bate certinho, tá vendo, ó? Ele vai bater certinho quando você se baseia por essa linha. Acontece de, às vezes, eu costurar tão na beiradinha que a linha aparece. O que que eu faço? Eu venho aqui, sem medo nenhum, e corto essa linha. Porque, ah, Eliane, mas essa linha aqui é a que costurou o seu viés. Sim, é a que costurou o meu viés. Porém, a minha costura bateu certinho e ele tá pegando em cima e embaixo. Então, não tem risco do meu viés abrir. Então, algum pedacinho que apareça a minha linha de baixo, eu venho e corto tranquilamente. Sei que isso não vai, mesmo que minha peça for lavada, que aconteça alguma coisa, sei que não vai abrir o meu viés. E aí, eu corto e deixo o meu acabamento dessa forma. Ó, e aqui, ó, tá vendo, pessoal, ó? Ficou o acabamento todo pra dentro, todo embutido. Deixa eu só cortar aqui as linhas. Fica todo embutido do viés utilizando dessa forma.
Agora, então, nós vamos começar a fazer viés numa peça ainda mais estruturada. Então, eu vou colocar 2 camadas aqui de manta R2, vou só passar uma costurinha segurando. A minha dica é, se você tiver máquina industrial e doméstica, que você passa um zigue-zague em toda a volta. Zigue-zague ajuda muito, ou até uma overlock, tá? Ajuda muito na hora de você fazer o acabamento das suas peças, principalmente se você é iniciante. Ah, tô fazendo a estrutura de uma capa de caderneta, tem várias camadas de manta. Passa o zigue-zague em toda a bordinha, que quando você for aplicar o seu viés, fica mais fácil. Então, eu vou passar aqui em toda a minha volta e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Pessoal, então eu decidi fazer essa segunda parte aqui do nosso vídeo na máquina doméstica, para que vocês vejam que também é possível colocar viés com a mesma perfeição na máquina doméstica. E aqui, então, ó, eu passei o zigue-zague na minha peça e fica muito mais fácil porque ele até afina a peça. Mas deixei essa parte para vocês verem como a estrutura está grossa. E nós vamos começar a fazer a aplicação do nosso viés. Aí, aqui, eu vou incluir mais uma camada para que fique ainda mais grosso. Então, aquela peça que a gente já fez, eu vou incluir aqui como mais uma camada. E agora, quando a gente tá aplicando viés ou fazendo costura na máquina doméstica, a nossa agulha... Então, a nossa agulha, deixa eu só tirar aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Ela tem aqui um movimento que na máquina industrial ela não tem. E eu acho isso muito bom quando a gente tá costurando. Só que, porém, como os calcadores da máquina industrial é diferente, você tem mais espaço aqui nesse braço, não se faz tão útil esse movimento da agulha. Porém, na máquina doméstica, esse movimento pode te ajudar muito. Então, aqui, a minha agulha, a minha máquina é a Brother SQ 9100. E aí, eu vou mostrar para vocês como, utilizando a opção da agulha, da movimentação da agulha, isso me auxilia a costurar. Me auxiliou durante muito tempo quando eu costurava somente com máquina doméstica. Aqui no painel dela, nós temos a distância, tá? Do ponto. E isso você decide para onde fica a sua agulha. Então, quando eu estiver costurando o viés, sempre que você ligar a máquina, a agulha vai estar totalmente para o lado esquerdo. E você pode deixar a agulha centralizada no meio ou totalmente para o lado direito. Para que você consiga fazer isso, você usa esse botãozinho aqui de baixo, ó, no menos e no mais. Então, observe o movimento da agulha. Conforme eu mudo aqui, a minha agulha, ela se movimenta também. Então, a minha agulha tá aqui, ó, eu vou deixar parado aqui o meu agulhão. E eu vou movimentar aqui e a minha agulha, ela vai sair do lugar. Aí, eu consigo levar ela totalmente pro lado direito. E é com isso, quando eu levo ela totalmente pro lado direito, que eu consigo também fazer uma margem de costura de meio centímetro. Se a sua agulha estiver ao centro, que aqui no meu painel é 3,5, você vai estar com uma margem de costura do centro até aqui, ó, a lateral. Do centro até aqui, a lateral do seu calcador, de 0,75. Quando você movimenta a agulha totalmente para o lado direito, você fica com uma margem de costura de meio centímetro. E se ela tiver totalmente para a esquerda, você tem uma margem de costura de 1 centímetro. Então, observe aí se a sua máquina dá a possibilidade de você movimentar a agulha, que isso pode te auxiliar muito. Então, a minha dica para vocês primeiro, conheçam a sua máquina, leiam o manual, observem as funções, façam vejam tutoriais que possa te auxiliar para você conhecer as ferramentas que a sua máquina tem e que pode te auxiliar na costura. E aqui, então, eu vou prender essa minha lapelinha. Então, aquela mesma coisa que eu falei na máquina doméstica, eu começo com o retrocesso, ó. Sempre faço o retrocesso. Tem hora que eu me perco um pouco nos botões dela, porque depois que eu comprei a máquina industrial, eu acabo utilizando a máquina doméstica somente para os pontos decorativos. Ó, e aí, aqui, vou costurar até chegar nessa parte final da minha lapela.
E eu também vou fazer o retrocesso. E aqui já costurei. Vou cortar o meu excesso. E agora nós vamos começar a aplicar o viés nessa nossa peça. Eu cortei aqui a abinha da minha lapela, que é só pra colocar uma terceira camada. Então, mais uma vez, como eu quero que o acabamento e o resultado da minha peça fique mais bonito desse lado, então, esse é o lado que eu estou considerando como direito. Eu viro a minha peça e a minha aplicação vai começar pelo lado esquerdo, pelo avesso da minha peça. Então, agora, eu inicio dobrando meu viés, fazendo aquele cantinho dessa forma. Ou, se vocês quiserem, pode também colocar o viés assim. Eu vou ensinar desse jeito que eu acho que vai ficar mais fácil. Corta aqui um retalhinho de viés. Vou fazer uma costurinha para prendê-lo primeiro. E agora, tem uma questão. A minha peça, ela tá bastante estruturada. Todas as costuras que nós fizemos até agora, nos 3 passo a passo sobre o segredo do meu viés, eu sempre tô falando pra vocês. Aqui está a dobra do meu viés, certo? E a gente passa a nossa costura aqui. Porém, isso não é uma regra. Você pode costurar abrindo o seu viés. E, pessoal, eu sempre estou utilizando o viés de 2,5 cm. Então, aqui, eu abri, e quando eu costuro camadas muito grossas, tanto faz, mais uma vez, quero reforçar aqui, a máquina que você tá costurando, se é industrial ou doméstica, sempre que eu vou fazer estruturas muito grossas, eu abro o meu viés. Só que quando eu abro, se eu costurar aqui, ó, nessa margem, vai sobrar muito viés pra mim a hora que eu for rebater. Eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês poderem perceber isso. Vou pegar uma outra pecinha aqui, pra poder fazer isso que eu tô falando pra vocês. Vou dobrar ela aqui em 3. E vou começar aqui a aplicar o meu viés bem no cantinho. Então, ó, o meu viés aberto, passei a minha costura. Se eu virar, na hora que eu for rebater, olha aqui, sobra muito espaço. Esse viés fica muito fofo. O ideal é que o viés se encoste na costura. Então, como é a forma correta quando... Pra mim, tá, gente? Sempre quero deixar bem claro isso. Não é uma forma correta e unânime. Isso daqui é baseado nas técnicas que eu desenvolvi nesse período de costura em que eu trabalho com que a costura é o meu trabalho. Então, tudo que eu tô dando dicas aqui é em cima do que dá certo pra mim. E eu espero que dê certo pra vocês também. Se não der, é claro que cada um adquire a sua forma de costurar. É bem legal se você desenvolver outra forma de costurar, aproveita e compartilha a sua forma. Então, como eu acabei de explicar, se eu costurar aqui, sobra muito. O que que eu faço? Se eu vier pra cá, não tem necessidade de eu ter dobrado o meu viés, porque daí eu tô costurando como se a margem, ó, deixa eu dobrar aqui, como se eu tivesse costurando com ele dobrado. O que que eu faço? Eu faço o meio termo. Então, ele dobrado, ele vem até aqui, tô marcando com a minha unha. Eu costuro no meio, entre essa diferença, onde ele estaria dobrado e onde é um espaço que eu tenho. Pra mim, esse foi a forma ideal, que fica mais legal, pra poder dar um acabamento bonito pro meu viés. Então, eu vou fazer essa costura. Aí, o que que eu faço, então? Agora, a minha costura vai ser de 0,75, ou seja, a minha agulha vai estar centralizada no meio. Então, quando você costurar com o viés dessa forma, dobrado, você deixa a sua agulha toda para o lado direito, que ela vai ficar com uma margem de costura de 0,5 centímetro. Quando você costurar com o seu viés aberto, você deixa a sua agulha centralizada no meio, que ela vai ficar com uma margem de costura de 0,75.
Então, aqui eu vou movimentar a minha agulha e ela vai vir pro meio. Minha agulha já veio pro meio, eu aqui alinho bem retinho a minha peça com o meu calcador e vou procurar seguir o mais reto possível. Sempre inicio com retrocesso e termino com retrocesso. Vai fazendo devagarzinho, viés, mais uma vez eu falo, é treino, é paciência, é dedicação. E finalizo com retrocesso novamente. Então, agora, eu tenho uma costura de 0,75, mas se eu dobrar, acho que aqui eu não vou conseguir dobrar, tá vendo, ó? Ela não tá batendo em cima do meu viés, ó. Quero deixar aqui bem pertinho pra vocês conseguirem ver. O viés, ele tá dobrando, ele vem aqui, ó. Ela tá nesse meio. E agora, quando eu viro... Agora, o meu acabamento fica certinho e o meu viés fica como deve ser, estruturado na peça. Tá vendo aqui, ó, como quando você não tem um zigue-zague, isso dobra e às vezes até aparece no seu acabamento? Por isso que quando você estiver utilizando camadas muito grossas, eu sempre indico a passar um zigue-zague ou uma overlock. Então, agora, ó, o meu acabamento vai ficar jóia. Você usando as margens de costura, isso facilita também na hora de você rebater o seu acabamento. E agora eu vou rebater. E aí, aqui, pessoal, eu vou usar a mesma margem, ó. O meu calcador continua no 0,75 e eu vou costurando para poder fazer o meu acabamento. Então, pessoal, terminei a minha costura do lado direito. E do lado esquerdo, a minha costura bate certinha também em cima do meu viés. Então, utilizem sempre essa dica aí da movimentação da agulha. E quando você estiver costurando numa máquina industrial, deixe a sua peça um pouco mais fora do seu calcador e costure um pouquinho mais para dentro, que o resultado também vai ser mais fácil e mais bonito para você. Então, continuando a nossa aula, e agora a gente vai fazer a aplicação do acabamento do viés. E aí, você vai me falar, Eliane, mas não adianta, eu já assisti todas as aulas, eu não me acerto em fazer o canto mitrado, não tem outro jeito, não tem outra forma, porque esse canto mitrado eu ainda não consigo, eu preciso treinar mais. Tem sim, é o que nós vamos aprender agora. Então, esse é o lado que eu considero como o lado direito da minha peça. Mais uma vez, eu viro e começo a minha aplicação pelo lado esquerdo. Dessa vez, eu não preciso dobrar aqui. Eu vou utilizar dessa forma e aí eu vou aplicando todo na minha peça até chegar aqui no final bem rente e eu paro. Inicio com retrocesso e eu termino também com retrocesso. Então, eu fiz aqui a minha costura bem na dobra do meu viés. Eu continuo aqui com 3 camadas. Mas como eu estou costurando na máquina industrial e eu passei o zigue-zague, ela ficou mais baixa e eu consigo com essa margem aqui costurando de meio centímetro. Vou virar e vou rebater o meu viés até o final, retrocesso no início, retrocesso no final. Então, agora aqui, nessa parte, foi a primeira parte que nós aplicamos o viés. Não tem acabamento no início e nem no final. Mas agora nós vamos começar a fazer os outros 3 lados para finalizar a nossa peça. Então, agora a gente começa a costurar um pouquinho diferente. Vou cortar aqui um pedacinho do meu viés. E agora, nessa peça, eu preciso que ela tenha o acabamento nessa parte de cá. Então, desse lado. Então, aqui eu dobro da mesma forma, aplico. E aqui, dessa pontinha, ela termina sem acabamento. Pontinha de início dobrada. E o final termina sem acabamento. O que passar aqui, desse lado, eu sempre viro a minha peça e refilo ao contrário. Agora, então, nós temos um acabamento aqui. Se ajeita. E nós vamos dobrar ele. Só que a gente começa costurando pelo lado de cima. E aí, aqui, retrocesso e termina desse lado. Então, esse canto, ele fica todo embutido, finalizando o viés aqui de baixo, e esse fica sem acabamento. E vai fazendo isso em todos os lados.
Essa não é a forma que eu acho mais bonita, mas sim é a forma possível para de repente você que tá começando, fica mais fácil você aplicar dessa forma, não fica com um acabamento mal feito, porém eu sempre indico a você treinar o canto mitrado, porque na minha opinião, fica mais bonito a sua peça. Mas essa é uma possibilidade também. E agora então aqui, esse cantinho com esse, eu vou aproveitar e fazer um cantinho mitrado pra gente treinar mais uma vez e finalizar assim o nosso vídeo. Então, como eu tenho esse lado aqui da minha peça, eu vou dobrar. Sempre iniciando com retrocesso. E vou fazer a aplicação até chegar no meu cantinho. Lembrando sempre, tudo que passar aqui, ó, a gente vai refilar para deixar bem rente com o nosso viés. Chegou no meu cantinho, meio centímetro antes, porque eu estou costurando com margem de meio centímetro. Venho aqui, vou dobrar, alinhando com essa lateral sempre, e dobro novamente. E agora, continua a minha costura até o final, onde eu também vou fazer o acabamento dobrado. Minha peça está toda costurada, agora eu vou começar a desvirar o meu acabamento. E agora, nós começamos a rebater esse viés. Então, ó, tá aqui a minha peça, se eu virar ela toda, o viés vai ficar pra fora. Então, eu dou uma dobradinha aqui dentro, ajeito ele aqui, e aí eu vou rebatendo a minha peça. Quando chegar no meu cantinho mitrado, no meu cantinho, eu deixo a minha agulha abaixada, ergo o meu calcador e viro a minha peça, para que essa costura fique certinha. Então, ficou dessa forma o resultado do nosso viés com canto mitrado. Depois, você pode escolher, se você preferir fazer um cantinho reto. E no lado do avesso, ficou dessa forma. Nosso cantinho bate corretamente e sempre o viés em cima, costura de um lado do viés e do outro do viés. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de 3 vídeos, onde eu conto para vocês um pouquinho das técnicas que eu fui aprendendo e desenvolvendo até chegar no viés que eu considero que fica com um resultado muito bom. E essa é a mesma dica que eu deixo para vocês. Treinem bastante, viés realmente é uma das técnicas mais difíceis de ser aplicado na costura, mas ele não é impossível. Então, se você treinar, se dedicar, eu tenho certeza que o resultado das suas peças vão melhorar muito. E eu também acho que todas as peças que vão acabamento em viés, deixam a peça muito mais bonita. Então, se você gostou dessa série de vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, comenta aqui abaixo
O que mais você tem dificuldade na costura e gostaria que eu pudesse estar te ensinando a forma que eu faço? Eu quero ler o seu comentário e quem sabe a gente pode fazer uma nova série aqui no canal do Farolzinho Ateliê, dando dicas de costura sobre alguma outra coisa que você tenha dificuldade. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você fica por dentro de tudo e é o primeiro a saber. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!